Análises metalográficas permitem avaliar se um dado material tem as características metalúrgicas que seriam necessárias para assegurar um comportamento íntegro em operação. Por exemplo, se um componente precisa ter alta resistência mecânica, como um cabo ou um parafuso, é esperado que o material tenha uma microestrutura típica de material endurecido, por algum mecanismo, como encruamento, martensita no caso de aços, entre outros. E quando você encontra um parafuso que na cabeça está escrito B7, ou seja, de alta resistência, e ele tem uma estrutura ferrítica, bom, fica bem claro e explicado o porquê que foi sobrecarregado no aperto. A metalografia é um ensaio que pode ser realizado tanto de uma forma destrutiva, quando se qualifica processos especiais, como um controle de qualidade usando peças de sacrifício, ou ainda em análises de falha, onde de fato já falhou, né? Mas também pode ser realizada de uma forma não destrutiva para, por exemplo, monitorar serviços em alta temperatura ou mesmo para avaliar condições onde se tem algum tipo de dúvida. Bom, se os ensaios metalográficos são utilizados com diferentes objetivos, é óbvio que o tipo de preparação e análise são diferentes. Mas uma coisa é certa: se você quer ver a estrutura de um material, precisa ter uma forma de revelar essa estrutura. E esse vídeo mostra as principais etapas utilizadas nas análises metalográficas convencionais e os porquês. Outro detalhe é que quando se faz uma análise metalográfica, você precisa saber exatamente qual material está analisando, pois as técnicas variam entre materiais duros, materiais macios, assim como os reagentes que são utilizados para revelar a estrutura. Por isso, a metalografia é um ensaio que costuma vir acompanhado de várias outras informações, além de ensaios complementares, como medidas de dureza, análises químicas, a menos que seja um processo rotineiro de controle de qualidade. A primeira coisa é saber que existem informações facilmente obtidas em análises macroscópicas, em geral aspectos visíveis a olho nu ou em um microscópio de baixa ampliação, como soldas, trincas, alguns processos de endurecimento superficial. Em geral, antes de fazer uma análise microscópica, é sempre bom saber exatamente onde o material será analisado, pois é possível perder um pouco a noção de onde você está analisando, se não for feito um bom mapa de cortes. Os cortes podem ser longitudinais, transversais, radiais, mas o principal é que precisam ser planejados. Afinal, depois que cortou, já era. Análises metalográficas podem ser feitas em microscópio óptico, em ampliações de até aproximadamente 1000 vezes, ou em microscópio eletrônico de varredura, em ampliações que facilmente chegam a 20.000 vezes. Para observar aspectos relacionados à estrutura do material metálico, é importantíssimo revelar a estrutura. Então, vamos ver quais as etapas de preparação normalmente são requeridas para possibilitar que as estruturas sejam reveladas. A sequência usual de atividades é o corte, muitas vezes um embutimento, a preparação mais grosseira e uma preparação mais fina. Logo depois, a forma de revelar a estrutura através de um ataque. Um corte necessariamente envolve alterações no material, sejam térmicas ou mecânicas. Algumas vezes é necessário remover pedaços grandes ou espessos de material, principalmente em falhas, e pode ser necessário utilizar um processo como o oxicorte ou a goivagem a arco elétrico, onde o material sofre fusão. E neste caso é fundamental cortar bem longe de onde se pretende analisar,
e depois realizar cortes mecânicos na área de interesse. Muitas vezes não é apenas a fusão localizada que pode causar problemas ou alterações, mas o aquecimento e até mesmo o pré-aquecimento do corte, muitas vezes em materiais de muito alta resistência, que sofrem alterações mesmo em temperaturas mais baixas, como 300 graus Celsius. Alguns processos de aquecimento mais intenso e bem localizado são bons, como um corte a laser, e outros, como o eletroerosão, por exemplo, causam pouquíssimas alterações, mas são cortes bem caros. Mas mesmo um corte mecânico causa grandes alterações. Primeiro, porque pode aquecer o material pelo atrito, principalmente quando se utilizam discos de corte. E, nesse caso, a superfície pode ficar queimada. E depois, porque a gente ainda tem que lembrar que um corte mecânico é, na verdade, uma ruptura localizada. E isso significa que existe, logo abaixo do corte, uma enorme camada encruada. E para, de fato, revelar a estrutura do material, essa camada encruada precisa ser removida. Por isso é que são necessárias várias etapas de lixamento, para remover a camada encruada na superfície que se pretende analisar. O problema é que o lixamento também causa o encruamento, pois você comprime abrasivos sobre a superfície do metal. Assim, para remover a camada encruada, é necessário passar uma série de lixas de granulometrias decrescentes. E assim, cada lixa retira o encruamento da lixa anterior, deixando camadas encruadas cada vez menores. Existem equipamentos automáticos para toda essa parte de lixamento, mas nesse vídeo todas as etapas são manuais. É uma prática mudar a direção do lixamento a cada etapa para facilitar a visualização dos arranhões da lixa anterior. Assim, o lixamento vai sendo conduzido pelas lixas mais grosseiras até as lixas mais finas. Como mencionado anteriormente, quando se faz uma análise microestrutural, pode ser necessário conhecer a dureza do material e, por isso, é comum que as amostras metalográficas sejam usinadas para ficarem paralelas. É a única forma de você fazer uma dureza depois, com as faces paralelas. Depois da usinagem, pode não ser necessárias lixas muito grosseiras, como a lixa 80, por exemplo, mas uma das informações mais importantes para conduzir análises metalográficas em superfícies usinadas é que alguns processos, como a retífica, amassam as superfícies. E mesmo que elas fiquem bem planas, as alterações são tão profundas que podem mascarar as microestruturas. A lixa 600 deixa na superfície riscos do abrasivo e uma camada encruada na ordem de 15 microns. Para as análises macroestruturais, quando são utilizados reagentes mais fortes para revelar a estrutura, esse acabamento é muito bom. Mesmo tendo uma pequena camada encruada, a olho nu ou no máximo até 40 vezes de ampliação, as estruturas são facilmente reveladas. Mas para seguir com uma análise microestrutural e observar em microscópio óptico de reflexão, no caso, é preciso ter uma superfície plana para poder refletir a luz do microscópio, totalmente sem riscos ou rugosidades. Além de ser necessário remover essa camada encruada em torno de 15 microns de profundidade, para que ela não apareça na hora de revelar a estrutura. Materiais muito macios, como os aços austeníticos, por exemplo, tendem a encruar mais e muitas vezes aparecem vários riscos no material somente após o ataque, devido a esse encruamento que é revelado. Não adianta retirar a rugosidade no polimento, sem tirar o encruamento. Ainda no lixamento, podem ser utilizadas lixas com granulometria mais fina, como a lixa 1000, mas elas estão pouco disponíveis. E, ao mesmo tempo, se for realizado um polimento gradativo, pode ser eliminada essa camada no próprio polimento,
com o uso de abrasivos de granulometria também cada vez mais fina, até a superfície estar totalmente polida e isenta de deformações. No caso desse vídeo, foi utilizada pasta de diamante com granulometrias decrescentes de 15 microns até 1 micron. A amostra que foi preparada, que corresponde à cabeça do corpo de prova de tração do aço de baixo carbono, naquele ensaio mostrado anteriormente que tinha um escoamento nítido, ela está embutida com baquelite para facilitar o manuseio durante as etapas de preparação. Nem sempre é necessário embutir uma amostra para preparar. Porém, geometrias complexas, com diferentes espessuras, muito grandes ou muito pequenas, a presença de cantos vivos, são todos aspectos que dificultam um pouco o manuseio. E por isso a etapa de embutimento, que pode demorar aí perto de 1 hora para ser realizada, é uma boa prática. Pode ser realizado o embutimento a quente, quando é necessário ter uma embutidora, ou a frio. O embutimento se caracteriza por ter um polímero granulado ou líquido que endurece por pressão e aquecimento, por exemplo, a baquelite, ou pela adição de um catalisador. O maior problema do embutimento ocorre quando se analisam amostras em microscopia eletrônica, não somente porque a baquelite dificulta fazer o vácuo, porque tem algumas frestas, mas principalmente porque se um feixe eletrônico incide sobre o polímero não condutor, ele queima e evapora, muitas vezes comprometendo as análises e até o próprio equipamento. Por isso, se a análise metalográfica será realizada também por MEV, é importante retirar o embutimento ou utilizar uma baquelite condutora, que também é um pouco mais cara. Aliás, quando se quer analisar no MEV alguns materiais não metálicos, como a réplica metalográfica, por exemplo, que é um acetato e copia a estrutura do material nas análises não destrutivas, é preciso depositar uma fina camada de ouro, em geral por um processo de evaporação, para que o feixe não incida e queime o acetato. Bom, depois de deixar a superfície plana e polida, pode ser realizada a observação em microscopia óptica, ainda antes de revelar a microestrutura, principalmente para observar trincas, defeitos, vazios e também inclusões não metálicas, justamente porque, por não serem metálicas, elas não refletem integralmente e aparecem numa cor acinzentada na condição como polida. A morfologia das inclusões já dá uma ideia da direção de análise e do próprio processo de fabricação. Por exemplo, inclusões em fundidos se apresentam esféricas, enquanto em produtos laminados ou forjados começam a ter orientações. A última etapa na análise metalográfica é justamente revelar a estrutura. Existem muitos diferentes tipos de ataques, que tanto podem corroer regiões de maior energia, nesse caso, em geral, as regiões corroídas ficam mais escuras e, dependendo da natureza do material, pode-se utilizar diferentes reagentes químicos mais ou menos corrosivos ou reagentes associados a uma passagem de corrente, que seria um ataque eletrolítico, por exemplo, e pode ainda ser reagentes que formam filmes na superfície, filmes de interferência. Existem literaturas específicas que mostram os melhores reagentes para cada tipo de material, para cada tipo de característica que está sendo analisada. Mas o principal de tudo é que, ao analisar as microestruturas, é preciso entender o que se está observando e até onde você está observando, para que você não tenha uma análise mascarada. Muitas vezes podem ser necessárias várias etapas de polimento e ataque, ou o uso de outros ataques, ou até mesmo outros ensaios complementares, como dureza e microdureza, para compreender exatamente o que aconteceu. E depois analisar observando tudo e cada coisa, e entender a relevância de cada aspecto analisado, porque os materiais, eles contam a sua história.